Capítulo 1281 Viagens seguras, parte 1 Lark diminuiu a velocidade no momento em que flanqueou a diligência, baixando a janela antes de bater educadamente na do Visconde. Lark, onde você conseguiu essa coisa? A inveja e a surpresa fizeram Drata esquecer os princípios básicos da etiqueta, mas o Conde não se importou. Ver um de seus inimigos políticos mais irritantes ficar verde foi uma compensação mais que suficiente. A diligência era apenas pintada em ouro enquanto a DeLorean era feita de prata, algo que nenhum nobre dissipado sentiria falta. Apenas um presente de um dos meus antigos protegidos. Você se lembra do Arquimago Veren? Lark acenou casualmente para o banco do passageiro. Ele mantinha os dois veículos na mesma altura para que o Visconde pudesse ver o interior. Ver o manto azul profundo já foi um grande golpe para o ego de Drat, mas comparar sua diligência apertada com os espaçosos internos do carro quase lhe deu um derrame. Parece que agora tem um terreno elevado, querido Visconde. Lark elevou mais o DeLorean, forçando seu rival a admirá-lo. Então ele tomou os céus, assustando tanto os cavalos que a diligência quase bateu contra um pedaço de árvore. Longe do chão, Lark puxou a alavanca de velocidade para 5 e se divertiu fazendo reviravoltas repentinas, mergulhando e assediando todas as feras mágicas voadoras que encontrou, literalmente correndo em círculos ao redor delas. Apesar de sua idade, o Conde realizou manobras mais complicadas em alta velocidade em poucos minutos do que a maioria dos pilotos de grande prêmio em toda a sua carreira. Muito obrigado, Lit. Nunca me diverti tanto na minha vida, agora posso realmente morrer feliz, Lark disse depois de parar o DeLorean logo abaixo das nuvens. Sempre quis ver o pôr do sol do topo de uma montanha, mas nunca tive tempo. Você realizou outro dos meus sonhos. Primeiro um dos meus protegidos se matriculou no Grifão Branco, depois você me trouxe em a cerimônia de formatura e agora isso. Eu deveria ser o único a te agradecer. Lit respondeu. Sem a sua ajuda, eu teria ficado preso em Lutia até completar 16 anos, em vez de receber meu sobrenome do próprio rei. Além disso, você realmente colocou minha criação à prova, permitindo-me coletar dados inestimáveis. Tem um desempenho ainda melhor do que eu previ. Fico sempre feliz em ajudar. Lark corou de vergonha por todos aqueles elogios e porque agora que a velocidade passou, ele percebeu quão imprudente ele tinha sido. Não quero estragar este momento, mas temo que estejamos perdidos. Eu estava tão absorto em ir o mais rápido que pude que não tenho ideia de onde estamos. O Conde disse depois de um tempo. Isso faz com que nós dois. Lita estava muito ocupado mantendo seu almoço em mente na trajetória de voo. Felizmente, podemos simplesmente pegar um atalho. Você se lembra do botão vermelho que eu disse para você nunca apertar? Lark assentiu com entusiasmo enquanto Lit lhe explicava o que fazer. O Conde tomou uma direção aleatória, empurrando o DeLorean em sua velocidade máxima até que o botão vermelho acendesse e ele pudesse finalmente pressioná-lo. Eu diria que nosso nerd residente calculou mal alguma coisa. Já ultrapassamos os 140 km por hora. Solos disse. Não faz sentido estabelecer um limite fixo. A velocidade necessária varia apenas com a distância. Lit respondeu, perguntando-se a que distância eles haviam ido da propriedade Lark. O DeLorean transformou a energia mundial dos cristais violetas e a energia cinética acumulada em um portal que os trouxe exatamente acima da casa de pedra. Isso foi incrível. Lark disse. Sim, é outra medida de segurança. Lit disse enquanto recuperava a casa de pedra e assegurava aos guardas que ele havia trazido o senhor da casa de volta e não uma força invasora. Dessa forma, meus pais podem retornar à segurança das matrizes que cercam nossa casa em um piscar de olhos, não importa se estão longe e se não podem usar magia dimensional. O único problema é que agora os cristais precisam de tempo para recarregar. Lit trocou a marca de Lark pela sua, para acelerar a recuperação do DeLorean. É minha culpa que vocês estejam presos aqui, então vocês serão meus convidados de honra para o jantar. Temos muito o que fazer. Lark deu um tapinha no ombro de Lit, desejando que o jovem fosse realmente seu neto.
A refeição estava deliciosa e a conversa agradável. Lark sabia sobre o pau e Trion, mas nunca os mencionou para não estragar o clima. Ele preferia apontar as mechas coloridas entre os cabelos de Leria e Aran. Não pretendo bisbilhotar, mas na idade deles, nosso Lit já era um mágico talentoso e um curandeiro. Se você atrasar ainda mais sua educação mágica, eles serão forçados a ingressar na academia desde o primeiro ano. Elina e Rena sentiram como se essas palavras fossem um torno cruel que espremeu o sangue de seus corações. A ideia de Aran sair de casa trouxe a Elina todos os tipos de lembranças terríveis. Sempre que um de seus filhos ia embora, algo ruim acontecia. Quanto a Rena, os trigêmeos a mantinham ocupada, mas ainda tinha dificuldade em acreditar na rapidez com que sua filha estava crescendo, e muito menos em aceitar a ideia de que um dia teria que deixá-la ir. Lit era muito maduro para sua idade, enquanto Leria quase queimou as cortinas de seu quarto várias vezes e achou engraçado congelar a porta de nossos vizinhos para vê-los escorregar e cair. Rena balançou a cabeça. Por que é engraçado? Leria corou de vergonha ao ver o olhar reprovador de todos. Ser repreendida por seus pais obcecados por regras era uma coisa, seus crimes sendo expostos a toda a família era outra. É engraçado para você, mas para aqueles que caem de bunda é simplesmente doloroso, mocinha. Senton disse. Pelo menos ela consegue fazer alguma coisa. Mamãe me repreende no momento em que tento ajudá-la nas tarefas domésticas. Aran resmungou. Isso porque você inunda o chão quando tenta lavá-lo. Em vez de acumular poeira, sua magia do ar corta os móveis em pedaços. Elina lembrou-lhe apenas os pequenos acidentes, já que estavam na presença do conde, mas foi o suficiente para deixar Aran à beira das lágrimas. Por que nunca ouvi nada sobre isso? Lit perguntou. Porque você está sempre fora e sempre que está em casa as crianças sempre se comportam. Rena respondeu. Você já faz mais do que o suficiente pela família. Cuidar dos filhos é o nosso trabalho. Você tem muito que fazer para cuidar disso também. Solos. Lit pensou. Com base na minha experiência limitada com crianças, o núcleo de mana amarelo brilhante é um gargalo para alguém dessa idade que não passou por refinamento corporal. Como um desperto, ela respondeu. Não é com isso que estou preocupado. Quero saber qual é o status de suas impurezas e o que acontecerá quando obtiverem um núcleo verde profundo. Não há razão para se preocupar com o despertar deles. Você os manteve longe dos geysers de mana e nunca usou o revigoramento neles por períodos prolongados para evitar que o que aconteceu com Tista se repetisse. Quanto a um núcleo verde, temo que sem o treinamento adequado eles possam ser um perigo para suas famílias. Você ouviu suas mães. As crianças já têm mana suficiente para tornar a magia das tarefas perigosa e não têm controle sobre ela. Solos disse. Capítulo 1282, Viagens Seguras, Parte 2. Obrigado, Rena, mas acho que Lark está certo. Leria e Aran só ficarão mais fortes com o tempo, o que torna uma prioridade ensiná-los a controlar suas habilidades. Eles poderiam aprender algo sobre responsabilidade e talvez quando retornarem, terão aprendido a apreciar as muitas coisas que suas famílias fazem por eles, em vez de considerá-las garantidas. Lit disse. As crianças expressaram educadamente o seu entusiasmo, não tendo ouvido nada além do seu parente favorito, oferecendo-se para levá-los em uma de suas aventuras lendárias. A última demonstração de que Leria e Aran tinham boas maneiras, mas se recusavam a usá-las quando os pais pediam, irritou Rena e Elina profundamente. Vê-los agindo de maneira agradável e adequada para Lark foi uma pílula difícil de engolir. A floresta ao redor do Grifo Branco, alguns dias atrás, após o retorno de Lit em Garden. Scarlet, a escorpião, finalmente voltou para casa depois de 5 longos anos de viagem. Ela deixou seu covil e renunciou ao papel de senhor da floresta após a morte de Linjus, para se vingar de Balcor, o deus da morte. Seu ataque matou muitos de seus amigos e servos leais, incluindo o seu segundo em comando, Mohawk. No entanto, depois que Salark colocou Balcor sob sua proteção, tanto metaforicamente quanto fisicamente, Scarlet foi forçada a mudar seus planos.
Tendo falhado em alcançar um núcleo violeta após mais de 300 anos de vida e sem meios para enfrentar um guardião, ela viajou para o Império Górgona para pedir conselhos a Legain. O pai de todos os dragões lhe deu uma visão sobre como alcançar a etapa final do refinamento do núcleo e sobre sua potencial ascensão à condição de guardiã. Apesar de todo o seu conhecimento, apesar de ter viajado pelo continente Garlin Verendin, seu retorno teve gosto de derrota. Ela trouxe consigo ricos despojos, mas pouco progresso. Ela alcançou o núcleo violeta e rapidamente o trouxe para um nível brilhante, mas naqueles 5 anos, desde que enfrentou o Salark no deserto, Scarlet desencadeou uma única tribulação mundial. Enfrentar o Senhor da Guerra novamente só por causa disso teria sido suicídio. Além do branco, a cor do seu núcleo de mana importava tanto quanto a cor da sua camisa ao lutar contra um guardião. Isso afetou apenas o quão elegante você ficaria para seu próprio funeral, não o resultado final. Não posso acreditar que Mogar seja tão exigente comigo e ainda assim aquele nanico passa por tribulações mundiais como eu como vacas. Ela pensou com raiva enquanto abria as várias matrizes que trancavam sua porta. Li tinha um por ano desde que se juntou ao exército, enquanto eu só recebi 2 desde o dia em que saí. Ele ainda teve a coragem de desencadear a última tribulação enquanto estava em serviço no conselho e chutar um ninho de vespas. Não apenas o pilar prateado era visível das cidades tritãs ao redor de Kolga, mas também o redemoinho que separava o oceano acima da cidade perdida era difícil de perder. Lid foi o único que deixou a equipe de ataque para manter o rei ocupado, então o conselho não demorou muito para descobrir o que havia acontecido. Talvez eu deva comparecer na próxima vez que eles o convocarem e pedirem conselho. Scarlet suspirou interiormente. Foda-se o conselho e foda-se Salark. Estou em casa agora e isso é tudo que importa. Eu me pergunto como Kala vai melhorar meu retorno. O pensamento do Oigt trouxe um sorriso ao seu focinho felino. Não me incomode. Estou prestes a fazer um grande avanço. Traga algo para comer para meus filhos no caminho de volta. Essas foram as palavras que Kala desejou a Scarlet Godspeed, provavelmente não tendo ouvido uma palavra do que ela disse. Ela pode ser um pouco cabeça dura, mas Kala é uma das melhores pessoas que conheço. Espero que ela nunca mude. No momento em que a pesada porta encantada de Adamant se abriu, Scarlet afastou todos os pensamentos tristes. Ela respirou fundo, ansiosa para cheirar a sinfonia familiar de aromas delicados com os quais passou décadas decorando sua casa. Sua excelente seleção de aromas foi o que ela mais sentiu falta durante suas viagens. O que ela sentiu, em vez disso, foi um cheiro forte de poeira que encheu seu nariz, um cheiro pútrido de decomposição que arruinou seu apetite considerável, e o cheiro azedo de ar viciado que lembrou Scarlet da época em que ela quase morreu. Micotoxinas de uma criatura fúngica. A magia da luz foi inútil contra o ataque repentino e usar sua técnica de respiração, aura, teria trazido mais veneno para seu sistema. Para encurtar a história, ela desmaiou no local. Estrela da Morte. Disse uma voz abafada enquanto ela acordava de seu sono forçado. Seus sentidos ainda estavam nublados pelo estupor, então quando ela acreditou ver uma figura vestida de preto, usando um capacete estranho que lhe dava uma respiração ridiculamente pesada, Scarlet pensou que qualquer que fosse o veneno que percorria seu corpo, também lhe causava alucinações. Eu estive esperando por você, finalmente nos encontramos de novo. Ela recuperou a audição o suficiente para reconhecer uma voz masculina. Volte novamente. Sua voz saiu abafada também, permitindo-lhe perceber que a respiração pesada que ouvia era a dela. Eu disse, você me assustou até a morte, Tia Scar. Um majestoso urso preto com pelo menos 2,5 metros, 8,2 pés, de altura, disse. Estou esperando por você há 5 anos. Finalmente nos encontramos de novo. Nook, é você? Ela disse enquanto a criatura da qual ela ainda se lembrava quando era um filhote fazia o possível para limpar seu corpo da poeira e das teias de aranha que a cobriam com algum tipo de esfregão. A visão de seu pelo vermelho geralmente flamejante agora sendo cinza acinzentado e das grossas teias que prendiam sua asa como uma corda a deixou pasma.
pregado em um. Tenha cuidado para não deixar sua máscara cair ou você desmaiará novamente. Ele respondeu. O que diabos aconteceu aqui? Exceto pelas áreas protegidas pelas matrizes, sua querida casa parecia o cenário perfeito para uma das histórias de terror que os alunos do Grifo Branco contavam uns aos outros durante o exame simulado. Escuro, úmido e com pedaços de cadáveres espalhados. Alguns até se moviam ou emitiam ruídos de lamento. Nada demais. Apenas uma mãe sendo mãe. Ela gosta de levar trabalho para casa e limpar não é seu forte. Nook disse. Não acredito que você tenha vivido 5 anos com essa coisa na sua cara. Você deve ter saído para caçar ou teria morrido de fome. Scarlett notou o rastro limpo na poeira para onde Nook arrastara seu corpo inconsciente. Eu só uso a porta dos fundos. Mesmo antes das aranhas tomarem conta da entrada principal, o fedor da morte era demais. Eu uso a máscara apenas quando vou verificar a mamãe. Você tem sorte que a casa está tão silenciosa que eu ouvi seu baque. Por favor, diga-me que apenas uma pequena parte da minha casa está em condições tão lamentáveis. Scarlett conjurou vários pequenos tornados do tamanho de uma lata de lixo que sugavam poeira e teias de aranha até ficarem cinzas devido à massa de sujeira comprimida em seus olhos. Ela os jogou pela porta da frente e conjurou mais de novo. Continua no próximo vídeo.